Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Quinto ano, nas aulas anteriores nós começamos a estudar sobre a região centro-oeste do Brasil, né? Nós vimos as características naturais da região centro-oeste e vimos também, gente, dentro dessas características naturais, a degradação do Cerrado e a degradação também do Pantanal. Nesta aula, nós vamos estudar os aspectos econômicos e vamos entender um pouco o porquê que existe tanta degradação e tanta destruição das paisagens naturais da região central do Brasil. A economia da região centro-oeste passa por um processo de diversificação com o aumento da atividade industrial e do turismo ecológico. O turismo ecológico é aquele praticado, pessoal, pela natureza, né? Conhecendo a natureza em áreas de florestas, de chapadas, e esse turismo, ele não agride o meio ambiente, ele não compromete a fauna e também não compromete a flora. Embora a atividade econômica da região centro-oeste esteja se diversificando, o peso maior da economia, gente, é o desenvolvimento da agropecuária, com destaque para a pecuária. A composição do PIB da região tem forte influência do setor da agropecuária, né, com destaque para a pecuária extensiva. A pecuária extensiva, gente, é aquele tipo de criação onde o gado ele é criado solto, não existe um controle muito rígido da alimentação, né? Diferente da pecuária intensiva. Na pecuária intensiva, o gado ele é criado confinado, ele é criado em pequenos espaços e existe todo um controle na criação deste animal, desde a sua alimentação, a vacinas, né? Para poder aumentar a produtividade. A região centro-oeste possui o maior rebanho de bovinos, cuja produção corresponde a quase metade do rebanho brasileiro. Neste gráfico aqui, esse gráfico ele é de 2009, a gente observa que cerca de 34% do rebanho bovino estava localizado na região centro-oeste, 20% na região norte, 14% na região sul e região nordeste e 18% na região sudeste. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento da pecuária, nós temos que lembrar nos impactos ambientais para essa criação. Como nós vimos aqui, existe uma pecuária extensiva que precisa de grandes pastos, né, para os animais eles serem criados. Quando a gente pensa nesses grandes pastos, nessas grandes extensões de terra, nós temos que conseguir associar isso ao desmatamento. Nós temos que conseguir associar isso à compactação do solo. O pisoteio do animal acaba compactando o solo. E a compactação do solo e o desmatamento vão gerar outros tipos de problemas ambientais. As áreas de criação mais importantes encontram-se em Goiás e no Pantanal, e em Mato Grosso do Sul, e em Mato Grosso também, tá, gente? Durante o verão, pessoal, no Pantanal mato-grossense, principalmente, o gado ele é levado para as regiões mais altas, né? Porque essa região ela fica muito inundada durante o período de chuvas e durante o inverno o gado ele retorna para o local de origem, né? Onde ele é criado. Atualmente, muitas fazendas criam o jacaré. Porém, há alguns anos, a caça descontrolada no Pantanal mato-grossense quase exterminou tanto a população de jacarés quanto ariranhas. Os jacarés, gente, eles são criados pela pele do jacaré, né, e também pela carne. As pessoas que fazem a caça ilegal são os chamados coureiros, né, para vender a pele do animal. Não só os jacarés e as ariranhas quase entraram em risco de extinção. Outros animais também da região centro-oeste, em função da caça predatória, correram risco de extinção. A expansão das atividades agrícolas na região centro-oeste vem ocorrendo nas áreas de cerrado, sobretudo após 1960. Antes deste período, gente, o cerrado ele não era considerado
não era considerado uma região atrativa para o desenvolvimento da agricultura, porque possui solos pobres, né, solos ácidos também, solos mais improdutivos. Porém, a partir da década de 60, houve a introdução de técnicas de correção do solo e a introdução de métodos de irrigação. A correção do solo ela é conhecida como calagem. Nesta correção do solo é utilizado o cal, né, para controlar, equilibrar a acidez do solo. E com os métodos de irrigação também houve um aumento significativo da produção, principalmente a produção de grãos, gente. O cerrado brasileiro, ele é considerado como o celeiro do Brasil. Celeiro, vamos lembrar, é um local de armazenamento de grãos, né? E em virtude da grande produção de grãos, principalmente de soja, na região central do Brasil, o cerrado ele é considerado como o celeiro brasileiro. Os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul são responsáveis pela maior parte da produção agrícola. Os principais produtos cultivados são arroz, milho, mandioca, feijão, cana-de-açúcar, soja e café. Observem aqui, de acordo com este mapa, né, Brasil, cultivo de soja em 2016. Observem que os estados que possuem maior destaque para a produção deste grão é Mato Grosso do Sul e Goiás. Temos também essa produção no estado do Piauí, no estado da Bahia, no estado de Minas Gerais, no estado do Paraná e no estado de Rio Grande do Sul. Predominam as monoculturas de soja desenvolvidas em grandes propriedades. Vamos lembrar, monocultura é o desenvolvimento de apenas uma cultura, é a plantação de apenas um produto em extensas propriedades. E a monocultura também, ela gera impactos ambientais, né? Porque quando não há o rodízio da produção, gente, no solo, vai faltar determinados nutrientes neste solo. Geralmente, essas monoculturas de soja, elas contam com um alto nível de mecanização da lavoura, né? O uso de máquina no arado do solo, o uso de máquina na semeadura e o uso de máquina na colheita. Nessas regiões também, como a soja é um principal produto brasileiro que é exportado, faz parte do agronegócio, é extremamente importante para a economia do Brasil, nós vamos ter a instalação das agroindústrias. No setor extrativo, ainda é uma atividade que possui grande importância para a região centro-oeste. É um setor que está em declínio, que está em queda, mas ainda assim é muito importante. No extrativismo vegetal, destacam-se a erva mate, principalmente em Mato Grosso do Sul, o látex na floresta amazônica, no norte de Mato Grosso, as madeiras e o tanino usado na indústria do couro. Vamos lembrar que a extração madeireira, gente, é um assim, dos principais impactos do cerrado brasileiro. A extração madeireira, né, para o carvão vegetal tem destruído muito a vegetação do cerrado. Nós temos que lembrar da importância deste bioma para o território brasileiro, né? Não só pela biodiversidade das espécies vegetais, das espécies animais, mas também por ser o local que abriga importantes nascentes de bacias hidrográficas do território brasileiro. Bacias hidrográficas, pessoal, para quem não lembra, né, são áreas onde nós temos um rio principal que é abastecido por afluentes. As bacias hidrográficas geralmente elas abrangem elas abrangem mais de um estado e são extremamente importantes para o fornecimento de água para a indústria, para a agricultura, para o uso doméstico, para a navegação, embora não seja muito utilizado no Brasil para a navegação, e também para a geração de energia. No extrativismo animal, a pesca realizada em grande escala está colocando em risco a rica variedade de peixes. Como nós vimos, né, a pesca predatória, a pesca ilegal,
vai comprometer a quantidade de peixes futuramente. Principalmente, gente, quando essa pesca ela acontece no período da piracema, como nós já vimos, né? O período da piracema é o período de reprodução dos peixes. Quando acontece a pesca, o pescador ele joga a tarrafa, ele joga a rede, não faz a seleção, né, do que é filhote para o peixe adulto, o que acaba comprometendo a geração futura desses peixes. Na extração mineral, destacam-se o diamante, o cristal, de rocha, o manganês e o ferro. A atividade industrial na região centro-oeste, ela ainda é bem pouco desenvolvida, tá? Como nós já vimos, vai ter destaque para a atividade industrial o agronegócio, né? Ela está muito associada à produção agropecuária, com destaque para a produção alimentícia, de minerais não metálicos e de exploração madeireira. Os centros industriais mais importantes são Goiânia, Anápolis, Brasília, Campo Grande e Corumbá. Vamos lembrar do agronegócio novamente, né? Onde há instalação de indústrias próxima ao desenvolvimento agrícola, né? O agronegócio ele funciona tendo como base de matéria-prima a produção agrícola. A mineração de ferro se faz presente na região do Maciço do Urucum, em Mato Grosso, e de níquel em Niquelândia, em Goiás. Entre os lugares no turismo, gente, nós vamos ter diversos locais turísticos na região centro-oeste. Nós não podemos esquecer da importância do turismo na economia do local, na economia da região. O turismo ele gera renda, ele gera emprego. Dentre os pontos turísticos principais da região centro-oeste, nós temos Brasília, né? Inaugurada na década de 1960, foi uma cidade planejada, a capital do Brasil, e ela atrai diversos turistas pela arquitetura dos edifícios públicos, né? Tem também Caldas Novas, em Goiás, pelas fontes termais, que são águas medicinais, né, com propriedades medicinais. Tem também a cidade de Goiás, no mesmo estado de Goiás, pelas construções da época do Brasil colonial, construções que atraem a curiosidade de turistas, né? E até mesmo as pessoas querem ir até esses locais para conhecer um pouco da história do Brasil. Tem Bonito e Pantanal Mato Grossense, com 65% de seu território no estado de Mato Grosso do Sul e 35% no estado de Mato Grosso. O turismo ecológico ele tem sido, inclusive, recomendado pelos ambientalistas, tá? Como nós vimos, o turismo ecológico é uma forma, pessoal, de preservar a flora e a fauna e também de aproximar as pessoas de ambientes naturais. Nessas imagens aqui nós temos turistas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, e temos também a Catedral em Brasília, Distrito Federal. O Distrito Federal, a gente não pode esquecer, ele não é um estado, ele é uma unidade autônoma, né, do Brasil. E é no Distrito Federal onde está localizado Brasília. Nessas imagens aqui nós temos Bonito, em Mato Grosso do Sul. Observem a paisagem, né, e é extremamente importante a gente pensar no turismo ecológico para não degradar esses ambientes, para a preservação desses ambientes, né, e preservar as espécies que estão ali nestes ambientes também. No meio de transporte também, pessoal, a região centro-oeste ainda é pouco desenvolvida, tá bem? Nós temos a instalação de poucas ferrovias na região central do Brasil. As principais rodovias são Belém-Brasília, Transpantaneira, que passa pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, atravessando o Pantanal, e Cuiabá-Santarém, que liga Mato Grosso ao interior do estado do Pará. A navegação fluvial ela é mais intensamente realizada no Rio Paraguai e em seus afluentes.
O principal porto fluvial da região centro-oeste, gente, ele está localizado no município de Corumbá. Corumbá está ali em Mato Grosso do Sul, próximo ali na fronteira com a Bolívia, tá? Finalizamos então a nossa aula, gente. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de história, livro de geografia, tá, gente? Não é livro de história. Acabei me confundindo aqui escrevendo história, mas é no livro de geografia, na página 151, e tem também essas atividades complementares. O mapa, por enquanto, não precisa fazer, mas as perguntas precisa copiar no caderno, tá? Até mesmo para facilitar, gente, para quando vocês forem estudar para a prova, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se,